Sejam bem-vindos à trilha Espaço de Vida e Morte. Esta trilha busca compreender a relação dos homens com os espaços de vida e de morte, da saúde e da doença. No século XIX, as epidemias eram avassaladoras e dizimavam grande parte da população, principalmente nas cidades mais adensadas. Os médicos constataram que as doenças estavam relacionadas com a qualidade do ar, da água e do solo, contaminados pelas atividades realizadas pelos homens e, portanto, era necessário higienizar e medicalizar o espaço urbano. Com base nas teorias médicas e higienistas, os administradores determinaram a expulsão das edificações insalubres para fora da cidade. Foram expulsos cemitérios, hospitais, prisões, matadouros e indústrias poluidoras. E para facilitar a circulação do ar, ruas e praças foram ampliadas e as edificações receberam longos corredores e muitas portas e janelas. As redes de água e esgoto foram implantadas, pois a água e os dejetos humanos também tinham que circular, pois tudo que estava parado, estagnado, provocava doença. No centro tradicional de Fortaleza, visitaremos alguns espaços simbólicos que exaltam a vida, como as praças do Ferreira, dos Leões e Passeio Público, e suas edificações destinadas ao trabalho e ao lazer. E também os espaços para abrigar os mortos, como a exemplo do cemitério São João Batista e a Igreja do Rosário, onde no passado se enterravam as pessoas de prestígio. Portanto, a história do Ceará está presente na paisagem urbana, no nome das ruas e das edificações e nos túmulos dos cemitérios e nos espaços públicos e privados que percorreremos nesta trilha. O percurso da trilha Espaço de Vida e de Morte tem início no centenário Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico, o Instituto do Ceará, a mais antiga instituição cultural do Estado, que foi fundada em 4 de março de 1887, com o objetivo de coletar e organizar o conhecimento sobre a geografia, história e antropologia do Ceará. Muitos de seus antigos sócios, já falecidos, por seu papel na política e na sociedade cearenses, são nomes de ruas, com destaque para os 4 primeiros presidentes: Paulino Nogueira, Tomás Pompeu de Souza Brasil, Barão de Studat e Tomás Pompeu Sobrinho, que dirigiram essa instituição de 1887 a 1967, e muito contribuíram na sistematização do conhecimento sobre o Ceará. O Instituto do Ceará está instalado no Palacete Jeremias Arruda, antiga residência deste comerciante, edificada em 1920, que no passado abrigou a chefatura de polícia, a Inspetoria de Trânsito e o Ginásio Municipal Figueiras Lima. Desta edificação, situada na Praça do Carmo, desceremos a Rua Formosa, atual Barão do Rio Branco, em direção à Praça do Ferreira, cortando a Avenida Duque de Caxias, o antigo Boulevard do Livramento. Assim chegamos ao coração de Fortaleza, a Praça do Ferreira, local de eventos sociais e políticos, do ócio e do negócio, do trabalho e do lazer. A praça apresenta uma multiplicidade de funções, que se alteraram ao longo do tempo, mas que deixaram as suas marcas na paisagem. As várias edificações mantiveram as diferentes formas arquitetônicas, características da época da inauguração, mas algumas alteraram as suas funções. Observemos o Palacete Ceará, onde funciona a Caixa Econômica desde 1945. Foi erguida em 1914 pelo empresário José Gentil de Carvalho. No térreo, funcionou a Rothschild Sportman, uma casa de chá, restaurante e sorveteria. E nos andares superiores, o Clube Iracema. Ali se realizavam bailes e festas beneficentes, eventos culturais, tais como sessão literárias, concertos e recitais. Neste espaço de vivência e convivência, onde se reuniam as elites intelectuais, políticas e econômicas, foram fundados o Instituto do Ceará, a Fênix Caixeiral, a Academia de Letras, a Padaria Espiritual e a Sociedade Abolicionista. Para receber os viajantes que chegavam à capital, foi inaugurado em 1931 o Excelsior Hotel, construído por Plácido de Carvalho, considerado o primeiro arranha-céu da cidade, inspirado em edifícios de Milão,
marcando um início na verticalização da cidade. Contava com um requintado restaurante e um vasto terrado para danças e recepções, além de salões para exposição. Em 1987, o hotel foi fechado em definitivo, e durante o Natal de Luz da cidade, a edificação é ornamentada e de suas varandas crianças cantam hinos natalinos. Além deste, há mais 2 edifícios que chamam a atenção: o Gereissati, onde se instalou o Hotel Savaná, e a Lorbrais, lojas brasileiras, e o Sul América. Outro espaço da festa é o Cine Teatro São Luís. Inaugurado em 1958, era um dos mais bonitos do Brasil e um dos principais cinemas cearenses do século XX, pertencentes ao Grupo Luiz Severiano Ribeiro. O edifício possui um hall cujas escadarias têm piso e revestimento em mármore Carrara, além de 3 grandes lustres de cristal importados da Tchecoslováquia. Em 2011, a edificação foi adquirida pelo governo estadual do Ceará, funcionando nos andares superiores a Secretaria de Cultura. Neste equipamento cultural se realizam diversos projetos cinematográficos, teatrais e musicais. É palco de vários festivais, o Cine Ceará, de jazz e blues e de shows, a Bienal Internacional da Dança. Praça também se situava a Botica do Ferreira, botica como eram chamadas as farmácias. Boticário Ferreira foi presidente da Câmara de Vereadores e intendente municipal por 2 mandatos, de 1843 a 1849 e de 1850 a 1859. Nos estabelecimentos farmacêuticos, os médicos dispunham de consultórios, onde atendiam os pacientes e ali manipulavam os medicamentos a partir das receitas que eram adquiridas no mesmo local. Na primeira metade do século XX, a Praça do Ferreira contava com várias farmácias de manipulação. No local da Botica do Ferreira se instalou a Farmácia Galeno, e depois outras foram surgindo, como a Farmácia e Drogaria Pasteur, em 1894. Farmácia Francesa, Farmácia Belém, Farmácia Globo, Farmácia Santo Antônio. Das antigas só restou a Farmácia Oswaldo Cruz, fundada em 1927, preservando características antigas, motivo de seu tombamento em 2012. Ainda nos detendo a Praça do Ferreira, ela passou por muitas reformas entre as décadas de 1920 e 1970, com a construção e destruição de coretos, pontos de carro de praça, os táxis, transformando em terminal de bondes e de ônibus, recebeu galerias de artes no subsolo, sendo a última reforma realizada em 1991, na administração de Juraci Magalhães, cujo projeto é de autoria dos arquitetos Fausto Nilo e Deberge Ponce de Leão, que tentaram recompor simbolicamente o mobiliário urbano, instalado em outras épocas. Este logradouro recebeu diferentes denominações: Largo das Trincheiras, Praça Municipal, em razão da instalação da Intendência Municipal em 1831, no sobrado do Pachecão, Praça Dom Pedro II, em 1859, e finalmente Praça do Ferreira, em 1871, em homenagem ao Boticário Ferreira. No último projeto de reforma da praça foi recuperado o velho cacimbão, da época do Boticário Ferreira, que abastecia a população do entorno, e foi reconstruída uma versão moderna da Coluna da Hora, erguida em 1932, pelo prefeito Raimundo Girão, e demolida na gestão do prefeito José Walter, em 1967. Nos 4 cantos da praça, os antigos cafés, restaurantes Java, Elegante, Iracema e do Comércio. No início do século XX, foram representados por quiosques. E no mesmo lugar onde existia o Cajueiro da Potoca, o Cajueiro da Mentira, foi replantado um outro. Seguindo nossa trilha agora pela Rua Conde Deu, antiga Rua dos Mercadores, que acompanha as curvas do Riacho Pajeú, alcançamos a escadaria da Praça dos Leões, cujo nome oficial é Praça General Tibúrcio, em homenagem ao herói de guerra do Paraguai. Neste logradouro estão importantes edificações, como o Palacete José de Alencar, edificado entre 1856 e 1871, que funcionou como a Assembleia Provincial, a Faculdade de Direito e hoje abriga o Museu do Ceará. O Palácio da Luz, ocupado pela Academia Cearense de Letras,
é a mais antiga igreja de Fortaleza, construída de taipa por escravos em 1730 para devoção a Nossa Senhora do Rosário. A Igreja do Rosário foi construída em pedra e cal em 1753, com verbas da província. Assumiu o papel de igreja matriz em vários momentos em razão de obras na igreja principal, sendo o período mais longo de 1939 a 1963, com a demolição da antiga Igreja da Sé. Em 2001, foram encontradas ossadas por debaixo de seu assoalho de madeira, na parte exterior da igreja. Este fato se explica pelo hábito de enterrar as pessoas importantes na igreja, pois assim ficavam mais próximos de Deus. No final do século XVIII e durante todo o século XIX, com o domínio das teorias miasmáticas infecciosas, os mortos são expulsos das igrejas e é construído o cemitério para abrigá-los. Conta o escritor João Brígido que a decisão para a construção do cemitério foi tomada pelo presidente da província, Casimiro José de Moraes Sarmento. Sua esposa sentiu-se mal, chegando a desmaiar durante uma missa na Igreja do Rosário, por conta dos miasmas, dos gases exalados dos corpos enterrados no subsolo. O cemitério Casimiro foi inaugurado em 1848. Nesta igreja, defronte ao Palácio da Luz, está uma lápide acusatória com os dizeres: aqui jazem os restos mortais do Major Joaquim Facundo de Castro Menezes, vice-presidente da província do Ceará, assassinado em 8 de dezembro de 1841, sendo presidente José Joaquim Coelho. O Palácio da Luz, antiga residência do capitão-mor Antônio de Castro Viana, foi adquirida pela Câmara Municipal de Fortaleza em 1801. Posteriormente, em 1808, passa a sediar o governo da província. As várias reformas e acréscimos contribuíram para adquirir o aspecto atual. Em 1970, o governo estadual transfere a administração do Palácio da Abolição na Aldeota. Atualmente, é sede da Academia Cearense de Letras, fundada em 1894, ou seja, antes mesmo da Academia Brasileira de Letras, fundada somente em 1897, no Rio de Janeiro, e que pela primeira vez é presidida por uma mulher, a professora Ângela Gutierrez, autora do livro O Mundo de Flora. Olhando para o Palácio da Luz, na arborizada praça, encontra-se a estátua da escritora cearense Raquel de Queiroz, autora do livro 15, a primeira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras. Fazendo companhia a Raquel está a estátua de General Tibúrcio. O monumento imponente é feito em bronze e tem 2 metros de altura. Foi erguida em 1888, sendo a primeira estátua de Fortaleza. Da Praça dos Leões, nos dirigimos à Praça da Sé, que agora será guiado pela nossa colega Mariana Ingrid. Agora, continuando nosso roteiro, descemos a Rua Sena Madureira, continuando pela Rua Conde Deu, antiga Rua dos Mercadores, e agora nos deparamos com 3 importantes edificações: a Catedral de Fortaleza, o Mercado Central e a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Agora, na Praça da Sé, esta praça recebeu muitas denominações. Praça do Conselho, pois em 1726 nela estava instalada a Casa da Câmara do Pelourinho. Largo da Matriz, com construção da Matriz em 1854, e Praça da Sé, em 1861, quando a Igreja Matriz é elevada à Igreja da Sé do Ceará. O nome oficial é Praça Caio Prado, em homenagem ao presidente da província, morto em 1888 durante a epidemia de febre amarela. A antiga Igreja Matriz, em estilo colonial, foi destruída em 1938 e no local erigido uma catedral em estilo neogótico, projetada pelo engenheiro francês Georges Henri Monnier. A obra demorou 40 anos para ser concluída, sendo inaugurada em 1978. Os belos vitrais coloridos, originários da Alemanha e da Áustria, que iluminam a Catedral de Fortaleza, foram desenhados pelo bispo Dom Antônio de Almeida Lustosa.
As peças representam apóstolos, sacramentos, mistérios do rosário, anjos, evangelistas, além das figuras bíblicas e santos. Ao lado se encontra o Mercado Central de 1998, voltado para a comercialização de artesanato, atraindo muitos turistas durante todo o ano. De frente ao mercado, observamos a fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, onde está instalada a 10ª Região Militar, que foi reconstruída em pedra e cal, no início do século XIX, com donativos do cearense, pelo engenheiro Silva Paulé, na administração do presidente da província, Manuel Inácio de Sampaio e Pina Freire. A fortaleza está situada no mesmo local escolhido pelos holandeses na instalação do forte, em 1649, às margens do rio Pajeú, no alto do Monte Marajaitiba, permitindo observar os navios ancorados na ponta do Mucuripe, à Barra do Ceará. Depois da curta permanência no Ceará, os holandeses foram expulsos e os portugueses ergueram a fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Na planta de expansão de fortaleza, elaborada por Adolfo Hebert em 1875, observamos áreas mais escuras, onde se concentrava a população e o traçado em xadrez, se espalhando em todas as direções. Nela se observa muitas edificações que resistiram à destruição e hoje fazem parte do corredor histórico do centro tradicional da capital, tais como a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, o Palace Hotel, ocupado pela Associação Comercial do Ceará, e o Grande Hotel do Norte, onde funciona o Museu da Indústria, e a sede do IAB Ceará, o Passeio Público, a Santa Casa, a Encentura, a antiga cadeia pública e a estação ferroviária João Felipe, na Praça Castro Correiro. Seguindo pela Rua Doutor João Moreira, Rua da Misericórdia, considerado um corredor histórico pela concentração de edificações tombadas, como a Fortaleza, os antigos hotéis do início do século XX, nos encontramos de frente da conhecida Praça do Passeio Público, que já foi chamado de Largo Hospital de Caridade e Praça da Misericórdia, por se encontrar em frente ao hospital. Porém, o nome oficial é Praça dos Mártires, em razão da execução de alguns dos participantes da Confederação do Equador ter ocorrido neste local. O passeio público foi inaugurado em 1880, sendo um dos lugares mais frequentados pela população de Fortaleza. Na época, ocupava uma extensa área que alcançava a praia e era dividida em 3 planos. O primeiro, onde nós estamos, era mais frequentado pela elite da cidade. O segundo plano, pela classe média, atualmente ocupado pelo estacionamento da 10ª Região Militar. E o terceiro plano, onde fica a Avenida Leste-Oeste, mais próximo do mar, era desfrutado pela população mais pobre, pois naquele período o mar ainda não era desejado pelos mais ricos, o que é muito diferente de hoje. Esse ponto é um exemplo de espaço de vida, pois é uma praça bastante arborizada, com bancos que chamam a população para se acomodar e se reunir. Agora nos encontramos em frente ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, que é um ponto de extrema relevância para a trilha, pois é espaço que trata tanto de vida quanto de morte. A história do Hospital de Caridade começa no século XIX, especificamente em 1847, quando o presidente da província, equivalente ao governador do estado do Ceará, Inácio Corrêa de Vasconcelos, determinou a construção de um hospital para atender a população que estava sofrendo com surtos de febre amarela e malária. Em 1857, foi concluída a construção, com um andar térreo. Em 1861, assume a sua administração a Irmandade da Misericórdia e o hospital recebeu a denominação de Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza. Em 1915, ganha um novo piso e em 1961, depois de grande reforma, é reinaugurado com o nome de Santa Casa de Misericórdia. Este é um hospital filantrópico, atende pelo SUS e recebe doações para permanecer funcionando. Agora o bolsista Talvanes continuará guiando vocês no corredor histórico, visitando a antiga cadeia pública, a atual Encetur e a estação ferroviária João Felipe,
na Praça Castro Correiro. Estamos diante do Centro de Turismo do Ceará, instalado na edificação da antiga cadeia pública, que tem a entrada principal na Rua General Sampaio, conhecida na época como Rua da Cadeia. A cadeia pública, edificada no período de 1850 a 1866, foi uma das primeiras a atender às exigências da Lei Penitenciária Imperial. Quando inaugurada, recebia apenas homens e no início do século XX foi criada uma ala feminina. Contava com 28 celas, no qual comportavam de 12 a 20 prisioneiros. Com a construção do Instituto Penal Paulo Sarazate, os presos foram transferidos e a cadeia desativada em 1969. Tombada pelo patrimônio histórico, a forma arquitetônica permanece, mas sua função foi alterada, com a adaptação para receber a empresa de turismo do Ceará, Insetur. Já em 1973, o centro de turismo e as celas se transformaram em boxes com venda de artesanato. Com a extinção da Insetur, o piso superior passou a abrigar o Museu de Arte Popular e o Museu de Mineralogia. Os comerciantes que trabalham no local relatam o quanto o prédio circunda mistérios, pois as antigas celas possuem passagens secretas. Além do mais, é considerado assombrado pelas almas penadas dos prisioneiros que ali foram mortos. Saindo do centro de turismo, nos deparamos com a Praça Castro Carreiro, a praça da estação que já teve diversas funções, sendo atualmente terminal de ônibus. No começo do século XIX, o lugar era chamado de Campo da Amélia, homenagem à segunda esposa de Pedro I, e tinha como função os treinamentos militares das tropas coloniais e imperiais e as práticas de esportes e torneios hípicos. No entorno do Campo da Amélia, destaque para dois equipamentos urbanos: o antigo cemitério de São Casemiro, desativado em 1866, e a estação ferroviária João Filipe, inaugurada em 1880. Vamos apresentar primeiramente o que estamos observando, o que está visível, a estação João Filipe e seus espaçosos galpões, que abrigaram o acervo da Biblioteca Menezes Pimentel durante a reforma de 2014 a 2020. Em 1871, grupo de empresários cearenses inicia a construção da estação central e oficinas da Companhia Cearense da Via Férrea de Baturité, em frente ao Campo da Amélia, a leste do antigo cemitério São Casemiro. Em 1877, o cemitério foi totalmente aterrado e demolido para a construção das oficinas e prédios administrativos da Estrada de Ferro de Baturité. A Estrada de Ferro visava escoamento de produção agropecuária, principalmente o algodão pelo Porto de Fortaleza. Na Grande Seca de 1877 a 1879, o Império incorporou a empresa e enviou recursos para a ampliação da Estrada de Ferro, que alcançou Baturité em 1880. Usa mão de obras dos migrantes que aglutinavam na capital. Com a concorrência com transporte rodoviário, o sistema ferroviário entra em crise, suspendendo os transportes de passageiros e grandes distâncias, permanecendo o trem suburbano para Caucaia e Maracanaú. A implementação do Metrofor com a construção de outras estações do metrô no centro provoca a desativação da estação de passageiros João Filipe em 2014. Bem antes da construção da estação de trem, em meados do século XIX, nesta zona mais distante da concentração de atividades e habitações, próxima à zona de praia, foi construído o primeiro cemitério de Fortaleza. Recebeu o nome de São Casemiro, em homenagem ao presidente da província Casemiro José de Moraes Sarmento. Ele também era chamado de Cemitério do Croatá, pela vizinhança do Morro do Croatá. O discurso médico higienista dominante do século XIX demonstrava que enterros de mortos nas igrejas era muito prejudicial à saúde pública, pela exalação, emanações doentias, e propunha a construção de cemitérios distantes das áreas mais urbanizadas. O cemitério foi inaugurado em 1849 e, de acordo com a legislação, todos os indivíduos falecidos nas cidades e subúrbios deveriam ser sepultados no cemitério São Casemiro.
Em 1856, este Campo Santo foi ampliado para receber as possíveis vítimas da epidemia de cólera morbus que assolava o país. A cidade se expandiu e o cemitério tornou-se um problema pelas proximidades do adensamento populacional e pelo grande número de túmulos com vítimas da cólera, sendo considerado risco de contaminação à coletividade. O São Casimiro foi desativado em 1866, após a inauguração do cemitério São João Batista, em 1865, em áreas mais distantes, na Estrada de Soure, próximo ao riacho Jacarecanga, no final da Rua Castro e Silva, na época chamado Rua das Flores. Seguindo pela Rua Castro e Silva, antiga Rua das Flores, chegamos ao cemitério São João Batista, último ponto deste percurso. Inaugurado ainda inacabado em 1866, foi concluído no final da década de 1880 e desde o início é administrado pela Santa Casa de Misericórdia. No passado, os cortejos fúnebres partiam da Igreja da Sé com destino ao cemitério em linha reta. O status de necrópole foi incorporado ao Campo Santo de acordo com as tendências europeias que chegavam por meio da arte cemiterial e com a construção de grandes mausoléus ornados de materiais provindos da Europa. O São João Batista apresenta algumas peculiaridades na sua organização, tendo nome homônimo com o cemitério do Rio de Janeiro, possui características relevantes para a compreensão do processo de urbanização de Fortaleza. Grande parte das personalidades provindas de famílias influentes da capital está enterrada neste Campo Santo, simbolizada por grandes mausoléus na entrada próxima à capela. Divide-se em 3 planos. No primeiro, está reunida boa parte das personalidades que dão nome aos logradouros públicos da cidade, inclusive muitos corpos trasladados do antigo cemitério de São Casimiro. No segundo plano, logo após a capela, encontramos o mesmo padrão tumular que o primeiro. No terceiro plano, estão os jazigos das camadas mais populares, famílias de várias nacionalidades e religiões, associações e túmulos mais simples. Do ponto de vista simbólico, o cemitério São João Batista pode ser relacionado diretamente com a memória, aos símbolos e significados. Algumas figuras esculpidas fazem parte do conjunto de elementos que simbolizam a morte. Tochas invertidas, colunas, obeliscos, coroa de flores, correntes, diversos tipos de cruzes e demais peças. Uma visita ao cemitério São João Batista nos leva a refletir sobre a história do Ceará. Podemos mencionar Rodolfo Teófilo, Barão de Tudat, Demócrito Rocha, Vigílio Távora, Cega Aderaldo, General Sampaio, Barão de Camusim, Quitino Cunha, Frei Tito, Rogaciano Leite, Senador Pompeu, Caio Prado, Barão de Aratanha, dentre outros que estão sepultados neste cemitério.